Meu nome é Helena Soares, mas os residentes e técnicos com quem trabalho há quase 15 anos me deram um apelido, a Dama de Gelo. Sou médica patologista, meu mundo é estéril, regido pela lógica e iluminado por uma luz fria e branca, que não deixa margem para sombras ou dúvidas. Sempre gostei do silêncio do necrotério, um silêncio quebrado apenas pelo zumbido dos refrigeradores e pela música clássica que eu ouvia nos meus fones de ouvido. Vivaldi, Bach, a matemática perfeita das notas deles ajudava a impor ordem sobre o caos da morte. Meu pai era um policial da homicídios e vivia contando histórias sobre intuição, sobre sentir o mal em uma cena de crime. Eu nunca acreditei nisso. Para mim, o mal não era uma entidade mística. Era biologia, psicologia, um defeito na fiação do cérebro humano. Um corpo na minha mesa não era uma tragédia. Era um quebra-cabeça, um conjunto de sistemas que falharam. Minha função era descobrir o porquê, seguir a cascata de falências celulares até a causa raiz. Eu não via fantasmas, eu via hemorragias, embolias, traumas. Para mim, o corpo era uma máquina e, uma vez que o motor desligava, era apenas um chassi de carne e osso, esperando para ser desmontado e analisado. Pelo menos, era o que eu pensava até aquela noite de terça-feira, com o carbonizado não identificado da DOCA 12. Era um caso que ninguém queria. Corpos queimados são um pesadelo logístico e analítico. O fogo destrói evidências, altera a química dos tecidos e torna a identificação visual impossível. O corpo do indigente, encontrado nos escombros de um armazém incendiado, chegou no final da tarde, preto, retorcido, exalando um cheiro acre de carne queimada e produtos químicos que nem o mais potente sistema de ventilação conseguia disfarçar completamente. Era só mais um para a estatística, mais um formulário para preencher. Os técnicos o prepararam na mesa de aço inox, sob a luz ofuscante da minha sala de autópsia. Coloquei meus fones, selecionei as 4 estações e peguei meu bisturi. O brilho do metal na minha mão era familiar, reconfortante. Era a ferramenta da razão contra o caos. Lá fora, uma chuva fina começava a bater contra a janela alta e gradeada do subsolo. Aqui dentro, no meu santuário de aço e azulejo, tudo estava sob controle. A morte era um fato, não um sentimento. E eu era a profissional que a desvendava, sem medo, sem superstição, sem fraqueza. Eu era a Dama de Gelo e estava prestes a derreter. Eu estava na fase inicial do procedimento. A incisão em Y, um corte rotineiro que abre a cavidade torácica. O corpo estava rígido, a pele carbonizada e quebradiça, como casca de árvore queimada. Era um trabalho que exigia mais força do que precisão. A música de Vivaldi fluía nos meus ouvidos, um contraponto barroco, a cena grotesca à minha frente. Posicionei o bisturi no peito do cadáver e comecei a aplicar pressão. Foi nesse exato momento que aconteceu. Uma onda de calor súbita e intensa subiu pela minha mão, pelo meu braço, como se eu tivesse encostado em um fogão quente. Não era o calor das lâmpadas cirúrgicas. Era um calor interno, agudo, que parecia vir de dentro do próprio corpo, na mesa. Um calor que ardeu. Instintivamente, puxei a mão para trás com um silvo, deixando o bisturi cair com um tinido metálico no chão. Meu coração disparou. Olhei para minha mão enluvada, esperando ver a luva de látex derretida, mas estava intacta. Tirei a luva, minha pele estava vermelha, formigando, como se eu realmente tivesse me queimado. A princípio, achei que era uma cãibra, um espasmo muscular, talvez um nervo pinçado. Excesso de cafeína, estresse acumulado, minha mente científica correu para encontrar uma explicação plausível, uma âncora de lógica no mar do inexplicável. Eu me recusei a aceitar qualquer outra possibilidade. Decidi continuar meu caminho, ignorando o sinal de perigo. Peguei o bisturi do chão, esterilizei-o, coloquei um novo par de luvas e voltei à mesa, com a determinação de que minha mente não me pregaria peças. Enquanto eu continuava a autópsia, a sensação de que algo estava terrivelmente errado só aumentava.
Consegui abrir a cavidade torácica e comecei a examinar os órgãos internos, procurando por sinais de inalação de fumaça nos pulmões, um indicador de que a vítima estava viva quando o incêndio começou. Ao remover o pulmão esquerdo, um órgão enegrecido e encolhido, senti um cheiro forte e penetrante de fumaça. Não um cheiro residual do corpo, mas um odor fresco, volátil, como se alguém tivesse acabado de acender uma fogueira de madeira e plástico bem ao meu lado. Meus olhos lacrimejaram. Recuei, puxando a máscara para baixo e cheirando o ar da sala. Nada. O ar estava limpo, filtrado, com o cheiro asséptico de sempre. O cheiro vinha do órgão na minha mão. E pior, senti uma irritação na minha própria garganta, uma vontade de tossir que não era minha. Tentei me convencer de que eram compostos químicos liberados pelo tecido queimado, uma reação rara, mas possível. Mas então, enquanto eu examinava o coração, ouvi um som, um crepitar baixo, como o de madeira seca, queimando. Imediatamente, arranquei os fones de ouvido. O silêncio do necrotério me envolveu. O zumbido dos freezer, o gotejar de uma torneira no fundo. Nenhum crepitar, o som estava dentro da minha cabeça, sobrepondo-se à música de Vivaldi. Minhas mãos começaram a suar dentro das luvas. Olhei ao redor, para as paredes de azulejo branco, para os instrumentos de aço. E pela primeira vez na minha carreira, meu santuário de lógica pareceu uma armadilha, uma sala fria e claustrofóbica. O ponto de não retorno, o momento em que a negação se tornou impossível, foi visual. Eu precisava coletar uma amostra do tecido cardíaco para análise microscópica. Peguei uma pinça e um pequeno bisturi, inclinei-me sobre o corpo e foquei na tarefa. No instante em que a ponta da pinça tocou o miocárdio exposto, o mundo ao meu redor desapareceu. Não foi um pensamento, foi uma imersão. Uma visão. Fui bombardeada por uma torrente de imagens e sensações que não eram minhas. Um clarão laranja ofuscante, o rugido ensurdecedor de chamas devorando madeira, o calor insuportável na minha pele, a sensação do meu cabelo pegando fogo, o cheiro de minha própria carne queimando. Senti uma dor excruciante, uma agonia que transcendia qualquer coisa que eu pudesse imaginar, e um terror tão absoluto, tão primitivo, que minha mente se partiu. Gritei. A visão durou apenas um segundo, mas me jogou para trás com a força de uma explosão. Caí no chão, derrubando uma bandeja de instrumentos com um barulho estrondoso. Eu estava ofegante, tremendo, o cheiro de fumaça fantasma, enchendo meus pulmões. Olhei para minha mão, a que segurava a pinça. A pele estava vermelha, inflamada, com o formato exato da ferramenta que eu segurava, como se o metal estivesse em brasa. Foi quando percebi que eu não estava sozinha ali, e a outra presença estava dentro do corpo, na minha mesa. Não aguentei mais. Precisava sair dali, correr para a luz, para o ar, para longe daquele horror. Mas enquanto eu me arrastava pelo chão, uma parte de mim, a cientista, a solucionadora de quebra-cabeças, se recusava a fugir. O que era aquilo? Uma reação psicossomática extrema? Uma alucinação olfativa, auditiva e tátil? Eu precisava de uma prova, precisava confrontar aquilo de uma vez por todas, para provar a mim mesma que estava enlouquecendo. Juntei toda a minha coragem e me levantei, minhas pernas fracas como gelatina. Aproximei-me da mesa de aço. O corpo estava lá, imóvel. Um pedaço de carvão em forma de homem. A lógica me dizia que era inerte. O meu instinto, recém-descoberto, gritava para eu fugir. Decidi fazer o impensável. Tirei a luva da minha mão direita. Com os dedos trêmulos, estendi o braço e toquei a pele carbonizada do cadáver. E foi quando eu vi, não foi uma visão, foi uma transferência. No instante em que minha pele tocou a dele, eu me tornei ele. Eu estava em pé dentro do armazém, o cheiro de peixe e maresia no ar. Eu sentia o frio da noite, e então vi uma figura emergir das sombras. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas a silhueta de um homem segurando um galão. Senti o cheiro de gasolina,
O líquido frio sendo jogado sobre mim, encharcando minhas roupas. Senti o pânico, a paralisia do medo enquanto eu tentava gritar, mas nenhuma voz saía. Vi o brilho de um isqueiro, a pequena chama dançando na escuridão. E então, o inferno. A dor foi absoluta, indescritível. Eu era uma tocha humana, correndo em agonia, batendo contra as paredes de madeira, o fogo se espalhando ao meu redor. E durante tudo isso, a silhueta do homem ficou parada, observando. Eu caí, o fogo consumindo meu oxigênio, meus nervos, minha vida. E meu último pensamento, a última imagem gravada na minha consciência antes de tudo escurecer, foi a daquele homem se virando e indo embora. A experiência inteira passou pela minha mente em segundos. Fui arrancada de volta para a realidade, caindo novamente no chão, gritando, soluçando. Não era um indigente qualquer. Era um homem que havia sido assassinado. E o corpo não era só um corpo, era um diário, um registro sensorial de seus últimos momentos. E eu tinha acabado de ler a última página. Meu sangue gelou quando percebi que a entidade não queria apenas me assustar. Ela queria me mostrar. Olhei para a mesa e o horror final se revelou. Dos lábios negros e rachados do cadáver, uma pequena nuvem de fumaça cinza escapou e, no silêncio da sala, formou um sussurro que soou como o raspar de cinzas, o nome do assassino. Eu me arrastei para fora da sala de autópsia, empurrando a porta com as costas, sem coragem de virar e olhar para a mesa novamente. Corri pelo corredor mal iluminado, passei pelo escritório e subi as escadas para o térreo, explodindo pela porta dos fundos para o estacionamento, para a chuva fria que caía. Fiquei lá, de joelhos no asfalto molhado, vomitando, tentando expulsar a experiência, o cheiro, a dor, o nome que agora estava gravado na minha mente. Nunca mais voltei para aquele necrotério. Liguei para o meu chefe no dia seguinte e pedi demissão. Ele achou que eu tive um esgotamento nervoso e eu não o corrigi. Como eu poderia explicar? Hoje, eu não consigo mais tocar em ninguém sem sentir um leve zumbido, um eco de suas emoções. Minhas mãos, às vezes, ficam vermelhas e quentes, sem motivo algum. E o cheiro de fumaça me assombra nos meus sonhos. Eu abandonei a ciência da morte e agora tento trabalhar com os vivos. Mas é difícil. Então, se algum dia você estiver em um lugar onde a morte aconteceu e sentir um arrepio inexplicável, um cheiro que não deveria estar lá, não ignore como eu fiz. É a memória da dor. E se você se aproximar demais, ela pode decidir se tornar sua também. Porque a morte deixa um eco. E alguns ecos gritam. Meu nome é Laura, tenho 23 anos e sou estudante do 5º ano de medicina. Meu nome completo e título oficial no IML era Estagiária de Patologia Forense Laura Martins. Mas na prática, eu era só a garota assustada que tentava não desmaiar. Estava no meu primeiro mês de estágio obrigatório no necrotério da cidade, um prédio antigo, de arquitetura brutalista, que parecia suar a própria umidade e tristeza. Sempre quis ser médica, mas a minha vocação era a vida, a pediatria. A ironia de começar minha jornada em um lugar que era o ponto final de tantas outras não me passou despercebida. Os técnicos mais velhos, homens grisalhos e calejados pela convivência diária com a morte, viviam contando histórias de terror para me assustar. Falavam de corpos que se mexiam, de sussurros nos corredores, de vultos nas câmeras de segurança. Eu sempre sorria, fingia levar na brincadeira, mas por dentro me agarrava à ciência. Para mim, eram apenas histórias para assustar a novata, ou no máximo, o cérebro deles pregando peças após anos naquele ambiente opressor. A mente humana é uma coisa sugestionável. Era nisso que eu acreditava. Para sobreviver àquelas paredes frias e ao cheiro onipresente de formol e desinfetante, eu me focava nos livros, nos procedimentos, na biologia. O corpo na mesa não era uma pessoa, era uma peça anatômica. A causa da morte era um diagnóstico, não uma tragédia. Era um mecanismo de defesa, a única forma de não levar todo aquele peso para casa. Pelo menos, era o que eu pensava até a noite em que me pediram para arquivar as amostras da menina do Lago das Vitórias. Ela tinha apenas 7 anos,
tinha sido encontrada boiando no lago após 2 dias desaparecida. A causa da morte foi registrada como afogamento acidental. Ver aquele corpo pequeno e pálido na mesa de metal foi a coisa mais difícil que enfrentei até então. Tive que sair da sala de autópsia 2 vezes para respirar. O Dr. Mendes, meu supervisor, percebeu meu estado e me deu uma tarefa mais administrativa para me distrair: catalogar e arquivar as amostras de tecido que ele havia coletado. Era um trabalho tedioso, mas eu agradeci. Significava ficar no laboratório anexo, um ambiente mais normal, com computadores e microscópios, longe da sala principal e, principalmente, longe da câmara fria onde o corpo dela agora descansava. A noite caiu, e o necrotério, que já era silencioso durante o dia, tornou-se um vácuo de som. Eu estava sozinha no meu andar, apenas com a companhia do zumbido do computador e o clique suave do meu teclado. Era uma tarefa metódica que me ajudava a não pensar. Etiquetar uma lâmina, inserir o código no sistema, arquivar na caixa. Repetir. Era a ordem da ciência se impondo sobre a desordem da morte. Era seguro. Era lógico. Ou assim eu acreditava. Eu estava há quase 2 horas na minha tarefa, já no final da última caixa de amostras. O cansaço começava a pesar nas minhas pálpebras. Foi quando eu ouvi um som muito baixo, quase no limite da audição. Um zumbido melódico, como alguém cantarolando uma canção de ninar. Parei de digitar, os dedos pairando sobre o teclado. O som parou. Esperei. Silêncio. Devo estar ouvindo coisas, pensei. Voltei a digitar, e lá estava de novo. O mesmo cantarolar, fraco e distante. Achei que poderia ser meu celular, alguma notificação estranha, mas a tela estava escura. Pensei no rádio do segurança no andar de baixo. O prédio era antigo, as paredes cheias de dutos e canos que poderiam transportar o som de formas bizarras. Sim, devia ser isso. Uma explicação perfeitamente racional. Era irritante, mas inofensivo. Para abafar a distração e focar no trabalho, peguei meus fones de ouvido e coloquei uma playlist de música clássica, algo calmo para me ajudar a terminar logo e ir para casa. A música preencheu meus ouvidos, me isolando no meu pequeno mundo de lógica e concentração. Decidi ignorar o som, como um médico ignora um sintoma que não se encaixa no diagnóstico. Foi o meu primeiro erro. Mesmo com a música nos ouvidos, eu tinha a sensação incômoda de que o som continuava lá, uma vibração sutil por baixo das notas do piano. Tentei aumentar o volume, mas não adiantou. Era como se o som não viesse de fora, mas de dentro da minha cabeça. Então, a melodia parou. Senti um alívio momentâneo, mas ele foi substituído por algo muito pior. Um sussurro. Uma única palavra dita por uma voz de criança, tão clara que eu senti um arrepio percorrer toda a minha espinha. Mamãe? Arranquei os fones de ouvido com um movimento brusco. O laboratório estava mergulhado no mais absoluto silêncio. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Alguém aí? Chamei, minha voz um fiapo de som. Nenhuma resposta. Eu estava começando a tremer. É o estresse, eu disse em voz alta, tentando me convencer. É o cansaço, a sugestão. Foi quando uma onda de frio intenso passou por mim. Não era o ar-condicionado. Era um frio úmido, penetrante, que parecia grudar nos ossos. Com ele, veio um cheiro, fraco, mas inconfundível. O cheiro de água de lago e terra molhada. Olhei para o termostato na parede. Marcava os 22 graus de sempre. O frio não estava no ar, estava em mim. Fechei os olhos, respirei fundo, tentando controlar o início de um ataque de pânico. Você é uma cientista, Laura. Existe uma explicação para tudo. Repeti isso como um mantra. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito. No escuro das minhas pálpebras, no silêncio que eu forcei, o sussurro veio de novo, mas desta vez não foi distante. Foi diretamente no meu ouvido direito, como se alguém estivesse inclinado sobre meu ombro, e disse meu nome. Laura. Abri os olhos com um grito contido. Pulei da cadeira me virando. Não havia ninguém. O laboratório estava vazio, exatamente como antes. Mas agora eu sabia. O som não era do rádio do segurança. Não era o vento. Não era a minha imaginação. Era real. E vinha daquela direção. Da porta pesada e isolada da câmara fria. A voz pertencia à menina na gaveta B12. Não aguentei mais.
O terror era paralisante, mas uma parte de mim, a futura médica, a pessoa que fez um juramento de não causar mal, gritava em minha mente. E se tivesse havido um erro terrível? Um caso de catalepsia, um coma profundo confundido com morte? Era uma chance em 1 bilhão, uma fantasia de filme de terror. Mas a voz era tão real, tão triste. Eu precisava ver. Precisava ter certeza. Juntei toda a coragem que me restava e caminhei em direção à porta da câmara fria, minhas pernas parecendo ser feitas de chumbo. A maçaneta de metal estava gelada ao toque. Com um esforço que pareceu hercúleo, eu a puxei. A porta se abriu com um silvo de ar pressurizado, liberando uma rajada de ar congelante e o zumbido alto e constante dos compressores. A luz fraca e automática piscou e se acendeu, revelando as fileiras de gavetas de aço inoxidável, brilhando friamente. O sussurro tinha parado. O silêncio ali dentro era diferente, pesado, denso. Meus olhos foram imediatamente para a gaveta B12. Uma pequena etiqueta branca com o nome da menina e o número do caso era a única coisa que quebrava a monotonia do metal. Eu me aproximei, o vapor da minha respiração se condensando no ar. Eu hesitei, a mão pairando sobre o puxador. E então a voz voltou. Mas não estava no ar. Estava na minha mente, um pensamento que não era meu. Tá muito frio aqui, moça. Cambaleei para trás, a mão na cabeça. Era uma invasão. E então eu vi. Na superfície lisa e prateada da gaveta B12, uma pequena marca começou a se formar. Uma mancha de condensação que lentamente tomou a forma de uma mão infantil, como se uma criança estivesse pressionando a palma contra um vidro gelado por dentro. Gritei, um som agudo que foi engolido pelo zumbido dos motores. A voz na minha cabeça começou a chorar, um soluço desesperado que me encheu de uma tristeza e um medo tão profundos que meus joelhos cederam. Percebi, com um horror que me gelou a alma, que ela não estava pedindo ajuda. Ela estava compartilhando. Ela queria que eu sentisse o que ela sentiu. Ele falou que era brincadeira. A voz sussurrou na minha mente entre soluços. Falou para eu me esconder na caixa, mas ele não me deixou sair mais. A verdade me atingiu como um soco. Não foi um acidente, foi assassinato. E o trauma daquela menina estava preso ali, naquele corpo, naquele lugar frio. O terror atingiu seu pico quando, junto com o choro na minha mente, o puxador de metal da gaveta B12 começou a tremer, depois a chacoalhar, cada vez mais violentamente, como se a criança lá dentro estivesse em um pânico desesperado para sair. Eu me arrastei para trás, empurrando a porta pesada com toda a minha força, até que ela se fechou com um baque surdo, trancando o som e o horror lá dentro. Não peguei minha bolsa, meu casaco, nada. Corri pelos corredores vazios, desci as escadas de 2 em 2 degraus e me lancei para fora, para a noite chuvosa, sem olhar para trás. Nunca mais pisei naquele prédio. Abandonei o estágio, inventei uma desculpa sobre problemas de saúde, mudei minha especialização para pediatria no dia seguinte. Hoje, eu passo meus dias cercada pelo som de risadas de crianças, pelo calor de vidas que estão apenas começando. Mas à noite, quando o silêncio se instala, às vezes eu ainda ouço o eco de um sussurro, e nunca mais consegui entrar em um quarto escuro sem sentir um pânico avassalador. Então, se algum dia você estiver em um lugar muito, muito quieto e ouvir a voz de uma criança onde não deveria haver nenhuma, não seja um herói, não investigue, apenas vá embora. Porque algumas vozes não querem ser salvas. Elas só querem que você sinta como é estar perdido no escuro, para sempre. Meu nome é Armando, e há 10 anos meu crachá diz Auxiliar de Serviços Gerais. Mas todo mundo sabe o que isso significa. Eu sou o faxineiro do turno da noite no IML. Trabalho aqui há tempo suficiente para não me impressionar com mais nada. Já vi o resultado de acidentes de carro, de incêndios, de coisas que as pessoas fazem umas com as outras. E no final, tudo acaba igual. Uma bagunça que alguém tem que limpar. Esse alguém sou eu. Sempre gostei de trabalhar à noite. É mais tranquilo, sem os médicos e peritos andando para lá e para cá, me tratando como se eu fosse invisível. À noite, o prédio é meu. Meu pai foi pedreiro a vida inteira
e sempre me disse que todo trabalho é digno. E eu acredito. Há uma certa honra em ser a última pessoa a cuidar de alguém. Deixar o lugar limpo, apagar os vestígios da violência e da dor. É uma espécie de último ato de respeito. Os seguranças mais novos vivem contando histórias de terror. Dizem que ouvem coisas, que as luzes piscam. Eu nunca acreditei. Para mim, o único fantasma que existe aqui é o cheiro de cândida e amônia. E esse assombra até a minha casa. Para mim, barulhos estranhos são só os canos velhos do prédio. Vultos são só o meu próprio reflexo nos armários de aço. Eu não tenho medo dos mortos. Eles são os únicos que nunca me deram problema. Pelo menos, era o que eu pensava até a noite da chuva que não parava. A noite em que percebi que a sujeira mais difícil de limpar é aquela que a gente não sabe de onde veio. Era uma terça-feira. Chovia sem parar desde a tarde. Uma daquelas chuvas grossas e frias que deixam a cidade inteira com cara de enterro. O movimento tinha sido grande, 3 autópsias, e a sala principal estava um caos. Era meu trabalho transformar aquela cena de filme de terror de volta em um laboratório asséptico. E eu o fiz, como sempre. Com meu balde, meu rodo e meus produtos de limpeza, travei uma guerra contra a biologia e, como sempre, venci. Por volta das 3 da manhã, a sala de autópsia brilhava sob a luz fluorescente. O chão de granilite branco estava impecável. O cheiro de morte tinha sido substituído pelo cheiro químico da limpeza. Senti aquela pontada de satisfação que todo bom profissional sente ao ver um trabalho bem feito. Faltava só o corredor principal, e depois eu poderia tomar meu café amargo e esperar o dia amanhecer. Era uma rotina que me mantinha são, uma rotina que estava prestes a ser quebrada para sempre. Eu estava limpando o corredor principal, aquele longo corredor branco que liga a sala de autópsia, os laboratórios e os escritórios. É o coração do necrotério. Comecei pelo fundo, perto da porta da sala de autópsia, e fui trabalhando de costas para a saída, como manda o manual da boa limpeza. O som era sempre o mesmo. O rangido das rodas do meu carrinho, o tchlac-tchlac do esfregão no piso molhado, o eco no corredor vazio. Eu já tinha limpado mais da metade do caminho quando me virei para pegar mais água no balde. E foi quando eu as vi. Um par de pegadas. Pegadas molhadas, sujas de uma lama escura, bem no meio do trecho que eu tinha acabado de limpar e secar. Elas estavam perfeitas, nítidas contra o branco do piso. A raiva subiu quente pelo meu pescoço. Algum técnico atrasado ou um dos guardas deve ter entrado pela porta dos fundos sem limpar os pés, pisado no meu piso limpo e voltado para a sala de autópsia. Que falta de respeito! Resmunguei para o corredor vazio. Era um trabalho extra, desnecessário, causado pela preguiça de outra pessoa. Decidi que iria reclamar com o supervisor pela manhã. Com um suspiro irritado, manobrei meu carrinho de volta, mergulhei o esfregão na água limpa e, com algumas passadas vigorosas, apaguei as pegadas da existência. O piso estava imaculado outra vez. Continuei meu serviço, agora de mau humor, de olho na porta, esperando pegar o mal-educado no flagra se ele voltasse. Terminei o corredor e fui para a copa, limpar a pequena cozinha que os funcionários usavam. Levei uns 20 minutos. Quando voltei para o corredor para guardar meu material, meu coração parou por um segundo. As pegadas estavam lá de novo, no mesmíssimo lugar, o mesmo formato, a mesma lama, a mesma umidade. Mas era impossível. Eu estava na copa, com a porta fechada. A porta dos fundos não tinha sido aberta, eu teria ouvido o alarme. O segurança estava na guarita da frente. Ninguém tinha passado por ali. Minha raiva se transformou em uma confusão gelada. Aproximei-me, desconfiado. Desta vez, olhei com mais atenção antes de limpar. As pegadas eram de pés descalços, grandes, e a lama não parecia lama comum. Era escura demais, quase preta,
e tinha um brilho oleoso. Limpei tudo de novo, desta vez com uma lentidão nervosa, meus olhos percorrendo cada canto escuro do corredor. A sensação de estar sendo observado começou a se instalar na minha nuca. O silêncio do prédio já não parecia pacífico, parecia expectante. Foi quando o cheiro começou. Um odor forte, terroso. Não era o cheiro de terra de jardim molhada pela chuva. Era um cheiro pesado, de terra de cemitério, de argila cavada fundo, misturado com algo adocicado e podre, como raízes em decomposição. O cheiro era tão forte que meu estômago revirou. Verifiquei meus sapatos, o fundo do balde, o esfregão, tudo limpo. O cheiro parecia vir do próprio ar, do lugar onde as pegadas estavam. A cada respiração, o odor fétido enchia meus pulmões. O medo, um sentimento que eu não sentia naquele lugar há anos, começou a fincar suas garras em mim. Limpei as pegadas pela terceira vez, esfregando com força, como se pudesse apagar a própria impossibilidade do que estava acontecendo. Decidi ficar e vigiar. Me escondi na reentrância da porta de um dos laboratórios, de onde eu tinha uma visão clara do local. Fiquei ali, em pé, no escuro, prendendo a respiração, meu coração martelando contra as costelas. O corredor permaneceu vazio. Os minutos se arrastaram. Talvez eu estivesse enlouquecendo, cansado demais. Olhei para o relógio na parede. Pisquei. Um piscar de olhos, nada mais. E quando foquei a visão de volta no corredor, as pegadas estavam lá. Elas não apareceram. Elas simplesmente estavam lá, como se sempre tivessem estado. E o terror me atingiu em cheio, quando percebi que a trilha estava mais longa. Começava no mesmo ponto, mas agora fazia uma curva. Uma curva na direção exata de onde eu estava escondido. Não aguentei mais. A lógica tinha ido embora. A razão tinha me abandonado. Só restava o puro e primitivo instinto de sobrevivência. Precisava sair dali. Agora. Agarrei a alça do meu carrinho de limpeza, meu único escudo improvisado, e me lancei pelo corredor em direção à saída de emergência no final do corredor. Meu plano era simples: correr, não olhar para trás, sair para a chuva e nunca mais voltar. Meus sapatos de sola de borracha faziam um som abafado e rápido no piso. Tchuc, 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 tchuc. Conforme me aproximava do ponto onde as pegadas sempre apareciam, prendi a respiração. Passei por ele. Nada aconteceu. Senti uma onda de alívio. Talvez tivesse acabado. Foi quando eu ouvi, atrás de mim, um som novo, um som molhado, pesado. Tchlac, tchlac, tchlac. O som de pés descalços e encharcados de lama batendo no linóleo limpo. E estava no mesmo ritmo dos meus próprios passos. Gelei. Parei de correr, meu corpo inteiro paralisado pelo medo. O som atrás de mim também parou. Eu não estava sozinho. E a coisa estava me imitando. Eu não conseguia me virar. Meu pescoço parecia travado. Meus músculos se recusavam a obedecer. Se eu virasse, eu sabia que veria algo que minha mente não suportaria. O cheiro de terra podre estava sufocante, como se a coisa estivesse respirando na minha nuca. E então eu tive uma ideia. O piso que eu tinha acabado de limpar, estava tão polido que, em alguns trechos, criava um reflexo turvo. Olhei para baixo, para a superfície brilhante à minha frente. Vi o reflexo das luzes fluorescentes do teto. Vi o reflexo do meu próprio corpo, uma silhueta escura e trêmula. E vi o que estava atrás de mim. Era alto, desengonçado. Seus braços eram longos demais, quase tocavam o chão. Seu corpo era pálido e coberto por aquela mesma lama preta e oleosa. Mas o rosto, não havia rosto. Era uma superfície lisa de pele, sem olhos, sem nariz, sem boca. E estava ali, parado a menos de 1 metro de mim. Meu sangue gelou quando percebi que a criatura não estava apenas me seguindo.
Ela estava me estudando. Lentamente, no reflexo, eu a vi levantar um de seus pés sujos de lama. E com uma precisão aterrorizante, ela o colocou exatamente sobre o reflexo do meu próprio sapato. Ela não estava fazendo sua própria trilha. Estava tentando roubar a minha. Meu grito ficou preso na garganta quando olhei para baixo, para meus pés de verdade, e vi a lama preta e nojenta começar a brotar do piso limpo, se moldando ao redor da sola do meu sapato. Eu corri. O grito finalmente saiu, um som animalesco de puro terror. Abandonei o carrinho, que bateu contra a parede com um estrondo. Corri em direção à saída, e o som molhado dos pés descalços me acompanhava, um eco macabro dos meus próprios passos desesperados. Tchuk, tchlak, tchuk, tchlak, tchuk, tchlak. Empurrei a barra de pânico da porta de emergência e me joguei na tempestade. A chuva fria no meu rosto foi a coisa mais real que eu já senti. Corri até meu carro velho, minhas mãos escorregando na chave, meu peito queimando. Consegui ligar o motor e acelerei, os pneus cantando no asfalto molhado, sem ousar olhar pelo retrovisor. Nunca mais voltei. Liguei no dia seguinte e disse que estava me mudando. Perdi meu emprego, minhas coisas, mas não me importei. Hoje, eu só trabalho durante o dia. Não consigo mais limpar pisos. E odeio a chuva. Às vezes, quando ando em um chão muito polido, em um shopping ou hospital, por um segundo, acho que vejo o reflexo de uma pegada enlameada logo atrás da minha. Então, se algum dia você estiver em um lugar, qualquer lugar, e encontrar uma sujeira que não deveria estar lá, uma sujeira que insiste em voltar, não seja teimoso, não tente limpá-la, apenas vá embora, porque talvez não seja sujeira, talvez seja um convite. E a coisa que o deixou pode estar apenas esperando você ficar parado tempo o suficiente para alcançar seus pés. Meu nome é Beto. Alberto no registro, mas ninguém me chama assim. Há 8 anos, meu escritório é a cabine de uma van branca e meus passageiros são sempre do tipo silencioso. Sou motorista de rabecão. Meu trabalho é a logística da morte, a ponte entre o aqui e o depois. Eu pego as pessoas de onde suas histórias terminaram, hospitais, cenas de crime, acidentes de estrada, e as levo para o IML, onde outras pessoas vão ler as páginas finais. Sempre gostei do meu trabalho, de uma forma estranha. Gosto de dirigir à noite, da ordem, do processo. Coleta, formulário, transporte, entrega. É um serviço como qualquer outro. Meu tio também era motorista de rabecão e vivia contando histórias de arrepiar, de corpos que suspiravam, de rádios que ligavam sozinhos tocando músicas fúnebres. Eu nunca acreditei. Para mim era só cansaço. A cabeça de um homem solitário criando coisas na escuridão. O corpo, para mim, era só carga. Uma carga frágil, que já foi muito importante, mas agora era só carga. Sem alma, sem história, só peso e biologia. Desligou, acabou. Pelo menos, era o que eu pensava até aquela coleta no laboratório Genesis, uma coleta que não estava no meu itinerário normal e que mudou tudo. Recebi a chamada por volta das 10 da noite. Geralmente as coletas são em hospitais públicos ou locais que a polícia isolou, mas essa era diferente.
O endereço era de um laboratório de biotecnologia privado numa zona industrial afastada. "Coleta especial, Beto. Sigilo total", disse meu chefe pelo rádio, a voz dele soando mais tensa que o normal. Chegando lá, o lugar parecia uma fortaleza. Cercas altas, câmeras por todo lado. 2 homens de jaleco, usando máscaras e luvas, me esperavam na doca de carga, impacientes. O ar cheirava a ozônio e a algo mais. Um cheiro que não consegui identificar. Químico e vagamente orgânico. Eles não me deixaram entrar. Trouxeram o corpo até a van em uma maca de contenção. E o corpo era o que havia de mais estranho. Não era um saco de remoção comum, branco ou cinza. Era um invólucro grosso, preto e opaco, selado a vácuo, com múltiplos adesivos de risco biológico. E atravessado no peito, uma etiqueta vermelha, enorme, com letras garrafais que pareciam gritar: "Não abrir". Incineração direta. Protocolo de contenção 7. Um dos homens me entregou uma prancheta com um formulário quase todo preenchido com códigos e siglas que eu não entendia. "Só assine aqui. Leve direto para o IML. Entregue ao plantonista. Não pare. Não desvie. Entendeu?" A urgência na voz dele era quase palpável. Eu só assenti, profissional. Carga é carga. Eu estava transferindo o saco selado da maca deles para a minha, dentro da van. Era pesado. Mais pesado que um homem comum do mesmo tamanho. Enquanto eu e um dos cientistas o ajeitávamos no trilho, eu senti uma vibração. Veio de dentro do saco. Não foi um espasmo, como às vezes acontece com os cadáveres por causa dos gases ou contrações nervosas. Foi uma vibração baixa e constante, quase um zumbido, que durou 1, talvez 2 segundos, e parou. Foi tão sutil que por um instante achei que fosse o motor da minha van. Olhei para o cientista. Ele também tinha sentido. Seus olhos por cima da máscara se arregalaram por uma fração de segundo, antes de ele desviar o olhar e começar a apertar as travas da maca com uma pressa exagerada. "Deve ser algum equipamento médico que esqueceram de desligar", eu disse, mais para mim mesmo do que para ele. "Tudo foi desligado", ele respondeu ríspido, sem me olhar. "Apenas transporte a carga." Aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Equipamentos médicos não vibram, mas meu trabalho não era fazer perguntas. Era dirigir. Fechei as portas da van com um baque metálico. Entrei na cabine e saí dali, com a sensação incômoda de que minha carga daquela noite era diferente de todas as outras. Cheguei ao IML por volta das 11h30. A chuva fina que caía na cidade tinha engrossado, e o prédio parecia ainda mais sombrio que o normal. O plantonista da noite era o Márcio, um técnico gente boa, mas medroso. Mostrei a ele a papelada e a etiqueta vermelha no saco. Ele assobiou. "Coisa de maluco, Beto." "O que tem aí dentro?" "Não sei.
E não quero saber, respondi, enquanto destravava a maca e a deslizava para fora. E foi nesse exato momento, quando a maca estava na metade do caminho entre a van e o chão do necrotério, que tudo aconteceu. As luzes piscaram 2 vezes e se apagaram. Todas elas. Fomos mergulhados numa escuridão quase total. 1 segundo depois, as luzes de emergência se acenderam, banhando o corredor em uma luz vermelha, fraca e doentia. Ah, não, de novo não, Márcio gemeu. O gerador está com defeito há semanas. As portas eletrônicas se trancaram com um clique alto. Estávamos presos. Eu, Márcio e a minha carga misteriosa. Como os refrigeradores também tinham pifado, Márcio insistiu que não podíamos deixar o pacote ali no corredor. Procedimento padrão em queda de energia é levar para a sala de autópsia. É o lugar mais frio do prédio. Resmungando, concordei. Empurramos a maca pesada pelo corredor silencioso, nossas sombras dançando na luz vermelha. Foi quando ouvi o segundo som, um ruído baixo, mas nítido, vindo do saco preto. Um som de rasgo, lento e úmido, como um tecido grosso sendo esticado até o ponto de ruptura. Ouviu isso? Perguntei ao Márcio. É o plástico estalando com a mudança de temperatura, ele respondeu, mas sua voz estava 1/8 acima do normal. Ele também tinha ouvido. Deixamos a maca no centro da sala de autópsia, uma ilha de metal no meio da escuridão. A sala parecia maior e mais vazia do que nunca. Decidimos ir até a sala do segurança para tentar usar o telefone de emergência. A sala ficava no final do corredor. Estávamos lá, tentando fazer o telefone funcionar, quando o som ecoou pelo corredor de granito. Um som que nós dois conhecíamos muito bem. Um som que não tinha como errar. O som metálico de um zíper. Um zíper pesado, sendo aberto devagar, dente por dente. Zip! O som veio da sala que tínhamos acabado de deixar. Márcio olhou para mim, o rosto pálido na luz vermelha, os olhos arregalados de terror. O saco de contenção estava sendo aberto. Por dentro, Márcio começou a entrar em pânico. A gente tem que sair, tem que dar um jeito. Ele se recusava a voltar para o corredor. Mas eu não podia simplesmente deixar aquilo. Era minha responsabilidade. E para ser sincero, uma parte de mim, a parte que viu o medo nos olhos dos cientistas, precisava saber. Fica aqui, eu disse. Vou só ver o que aconteceu. Deve ter sido a pressão. O saco estourou. Eu sabia que era mentira. Zíperes não abrem sozinhos. Peguei uma lanterna pesada de metal da mesa do segurança. Seu feixe de luz amarelado parecia fraco e patético contra a escuridão. Caminhei de volta, passo a passo, o coração batendo na garganta. A cada passo eu esperava ouvir algum outro som, mas o silêncio era total. Empurrei a porta da sala de autópsia que rangeu. Apontei a lanterna para o centro da sala. O facho de luz encontrou a maca.
O saco de contenção preto estava aberto, rasgado de cima a baixo como uma boca escancarada. E estava vazio. Um calafrio percorreu meu corpo. A carga sumiu. Para onde? Como? Antes que eu pudesse sequer formular um pensamento, ouvi um som vindo do canto mais escuro da sala. Um som úmido. Um som de algo mastigando, quebrando ossos pequenos. Apontei a lanterna naquela direção. E eu vi. Agachado perto de um ralo no chão havia algo. Tinha a forma geral de um homem, mas estava errado. A pele era branca como leite, esticada sobre ossos que pareciam longos e finos demais. As articulações dos joelhos e cotovelos se dobravam para trás. Não tinha cabelo, nem orelhas, nem nariz. E estava mastigando um dos ratos enormes que às vezes infestavam o subsolo. Quando a luz o atingiu, ele parou de mastigar. Sua cabeça, lisa e sem traços, virou-se lentamente na minha direção. E então, o horror verdadeiro começou. Seu torso começou a se contorcer, a inchar. A pele em suas costas se esticou e se partiu com um estalo úmido, e de dentro dele algo começou a emergir. Não era um monstro, era uma crisálida. Aquele corpo humano era apenas um disfarce, um casulo. O que saiu de dentro dele não tem nome. Era uma confusão de membros finos como agulhas, apêndices que se desenrolavam e um corpo central que pulsava com uma luz interna fraca. Meu cérebro não conseguia processar. Era uma geometria viva e impossível. Eu não estava transportando um cadáver. Eu estava transportando uma incubadora, e o que estava dentro dela tinha acabado de nascer. A criatura se ergueu e um som agudo encheu a minha mente, não os meus ouvidos. Um grito silencioso que fez meu nariz sangrar e o mundo girar. Eu corri. O grito do Márcio ecoou atrás de mim, um som terrivelmente humano que foi cortado de forma abrupta e molhada. Eu não olhei para trás. Corri pelo corredor vermelho, vi o machado de incêndio na parede, quebrei o vidro da caixa, peguei-o e, com toda a força do meu pânico, destruí o painel de controle da porta principal. As travas cederam. Eu me joguei para fora, para a noite, para a chuva, para o mundo real. No momento em que pisei na calçada, as luzes do IML piscaram e voltaram ao normal. Ninguém acreditou em mim. Márcio foi encontrado morto. Ataque cardíaco, disseram. O corpo da minha coleta, o saco de contenção, tudo desapareceu. O laboratório Genesis negou qualquer coleta naquela noite. Fui demitido, taxado de louco. Hoje, eu dirijo um ônibus escolar. Gosto do barulho das crianças, das cores, da luz do dia. Nunca mais aceitei um trabalho que me pedisse para não fazer perguntas. Então, se algum dia em qualquer emprego te entregarem um pacote, uma caixa, qualquer coisa selada, e disseram, não abra, apenas entregue. Peça demissão. Dê meia volta e corra. Porque às vezes a carga não é o mais importante. O importante é a entrega. E o destinatário pode ser o nosso mundo. Meu nome é Cássio. Há 6 anos, meu trabalho é ser o recepcionista da morte. Sou técnico de necrotério. Quando um corpo chega, sou eu quem o recebe, preenche a papelada inicial,
cataloga os pertences e o prepara para o médico. A parte mais estranha para mim nunca foram os corpos. Você se acostuma com eles. A parte estranha são os pertences. Em uma pequena caixa de papelão, você guarda o resumo de uma vida. Uma carteira com fotos amareladas, um isqueiro barato, um anel de casamento, chaves de uma casa que nunca mais será aberta pelo dono. Sempre achei que, se você quisesse saber a verdade sobre fantasmas, não deveria procurar nos corredores, mas nessas pequenas caixas. Meu avô, que era um homem muito religioso, dizia que objetos guardam ecos das pessoas. Eu nunca acreditei. Para mim, eram só coisas. E as histórias que essas coisas contavam eram, na maioria das vezes, sobre doenças, acidentes e, muitas vezes, sobre a fragilidade da mente humana. Li mais bilhetes de suicídio do que gostaria de admitir. Vi de perto como a loucura pode distorcer a realidade de alguém. E, sinceramente, sempre achei a loucura muito mais assustadora que qualquer fantasma. Pelo menos, era o que eu pensava até encontrar o caderninho de capa preta no bolso do indigente do Anhangabaú. Era uma noite de quarta-feira, uma daquelas noites lentas e silenciosas em que o único som é o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O único cliente da noite era um indigente, um homem de uns 50 anos encontrado morto de hipotermia em um prédio abandonado no centro da cidade. Sem nome, sem documentos. Mais um João Ninguém. Minha tarefa era simples: catalogar o que quer que ele tivesse nos bolsos e deixá-lo pronto na câmara fria para a autópsia da manhã seguinte. O procedimento era padrão, quase automático para mim. Luvas, pranchetas, sacos de evidência. No bolso do casaco surrado, encontrei o de sempre: um punhado de moedas, um bilhete de metrô amassado e um pequeno caderno de anotações, de capa preta, fechado com um elástico. Minha primeira reação foi folheá-lo em busca de um nome, um endereço, qualquer coisa que pudesse identificá-lo. Mas o que encontrei foi outra coisa. Algo que me puxou para dentro de um poço de escuridão do qual eu nunca mais sairia. Abri o caderno. A caligrafia era apertada, quase ilegível em alguns pontos. As primeiras páginas eram mundanas, observações sobre o clima, sobre a vida nas ruas. Mas à medida que eu avançava, o tom mudava. Começou a surgir uma paranoia, uma obsessão. O homem escrevia sobre algo que ele chamava de o homem do vidro, ou o rosto no cromo. Ele descrevia uma entidade, uma sombra, que o perseguia. Mas havia uma regra bizarra. Ela só podia ser vista em superfícies reflexivas. Eu o vejo no vidro dos ônibus, dizia uma anotação. Na vitrine das lojas, numa poça d'água depois da chuva. Ele está sempre lá, no outro mundo, me observando. Li aquilo e meu diagnóstico foi imediato. Esquizofrenia paranoide. Clássico. Já tinha visto casos assim. A mente cria um perseguidor, estabelece regras complexas para sua existência. Senti pena daquele pobre homem, cuja realidade se tornou um filme de terror particular. Em vez de guardar o diário no saco de evidências e terminar meu trabalho, a curiosidade falou mais alto. Aquilo era um fascinante e trágico estudo de caso. Fiz um café, sentei-me na minha mesa sob a luz do abajur e continuei a ler, mergulhando na loucura documentada daquele desconhecido. As anotações ficavam cada vez mais desesperadas. O homem descrevia como a entidade estava se tornando mais ousada. Antes ele ficava longe, no fundo do reflexo. Agora ele está mais perto. Fica bem atrás de mim. Hoje eu estava comendo e vi seu rosto no reflexo da minha colher. É liso. Não tem olhos, nem boca, nem nada. Só um vazio. Um arrepio percorreu meu braço. A descrição era tão vívida. Olhei para a janela escura do meu escritório que refletia a sala como um espelho negro. Vi meu próprio reflexo, pálido sob a luz da lâmpada. E por um segundo, jurei ter visto uma das sombras do corredor atrás de mim se mover de forma estranha. Virei a cabeça num solavanco. Nada. O corredor estava vazio e silencioso. Soltei uma risada nervosa. Calma, Cássio.
Você está se deixando levar pela história. Voltei a ler, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonou. O diário continuava. O homem escreveu sobre um frio que sentia sempre que o homem do vidro estava por perto. É um frio diferente, ele escreveu. Não é o frio do vento. É um frio de vidro gelado tocando a pele, um frio que vem de dentro para fora. E enquanto eu lia essa exata frase, o ar no meu escritório ficou gelado. Senti o pelo dos meus braços se eriçar. Esfreguei as mãos, olhando para a saída do ar-condicionado na parede. Estava desligado. A temperatura tinha caído uns 5 graus em questão de segundos. Um medo real, primitivo, começou a borbulhar no meu peito, mas eu o empurrei para o fundo. Coincidência. Apenas uma coincidência bizarra. O ponto de não retorno foi a última página escrita. A caligrafia era um rabisco quase indecifrável, as letras tremidas, a caneta pressionada com tanta força que rasgou o papel em alguns pontos. Dizia: ele não está mais só no reflexo. Ele aprendeu a tocar o vidro do lado de dentro. Ele está forçando a passagem. Ele está saindo. Ele está... A palavra terminava ali, interrompida. O homem morreu enquanto escrevia. Fechei o caderno com um baque surdo, o coração martelando. O fascínio tinha se tornado pavor. Levantei-me para esticar as pernas, para sacudir aquela sensação horrível. E meu olhar caiu sobre uma bandeja cirúrgica de aço inox, curvada e polida, que estava sobre o balcão. E no seu reflexo distorcido eu me vi. E vi, parado logo atrás de mim, um vulto alto e escuro, com um rosto liso e vazio. Eu congelei. Cada músculo do meu corpo se transformou em pedra. Eu sabia com uma certeza que vinha das profundezas da alma, que se eu me virasse não haveria nada lá. O diário era claro. Ele só existia no reflexo. Meu cérebro gritava para eu correr, para eu gritar, mas meu corpo não obedecia. Eu estava preso, forçado a assistir aquela cena de terror em terceira pessoa, na superfície de uma bandeja de metal. No reflexo, a criatura lentamente, muito lentamente, levantou um braço que era longo e fino demais para ser humano. Ela estendeu a mão em direção ao meu ombro refletido, e no mundo real, meu ombro começou a ficar dormente, gelado, como se uma mão feita de gelo estivesse pousando sobre ele. O ar saiu dos meus pulmões num silvo. Eu não conseguia desviar o olhar. Era como se a criatura me segurasse ali com sua mera presença. Eu via meu próprio rosto no reflexo, contorcido em uma máscara de puro terror. E então, o reflexo da criatura se inclinou para a frente, seu rosto liso e vazio ao lado do meu. E o impossível aconteceu. Naquele rosto sem feições, uma fenda se abriu. Uma linha preta e irregular que se curvou para cima, formando um sorriso. Um sorriso largo, faminto e vitorioso. Foi quando eu entendi. O homem do diário não morreu de frio. Ele foi assassinado por aquilo. A entidade não era só uma perseguidora, era uma predadora. E as superfícies reflexivas não eram sua prisão. Eram sua toca de caça. O diário não era o registro da loucura de um homem. Era um farol. Uma isca. E ao lê-lo, ao me conectar com a história, eu me tornei um novo alvo. A coisa não estava ligada ao corpo do indigente na gaveta fria. Ela estava ligada à história. E eu tinha acabado de me escrever nela. Num esforço supremo de vontade, eu quebrei o contato visual com a bandeja. Ofegante, cambaleei para trás, meus olhos procurando desesperadamente um lugar seguro para olhar. E caíram na tela escura do meu computador. E lá estava ela. O reflexo. A criatura. Agora mais perto. Seu sorriso hediondo preenchendo a tela inteira. Olhei para a porta de vidro do armário de medicamentos. Ela estava lá também. Cada superfície polida, cada pedaço de vidro, cada metal brilhante no necrotério tinha se tornado um olho, e todos eles estavam me encarando. Meu cérebro finalmente reiniciou. Não corri. Eu tropecei, caí, me arrastei.
Meu único instinto era apagar os reflexos. Agarrei um banquinho e o arremessei contra a tela do computador, que se estilhaçou com um som agudo. Peguei a bandeja de metal e a joguei no chão, pisando nela para amassar sua superfície. Cobri a porta de vidro do armário com meu jaleco. Eu precisava fugir daquele quarto de espelhos. Saí para o corredor, protegendo o rosto, evitando olhar para as maçanetas de metal, para o piso encerado. Saí do prédio e não parei de correr por 10 quarteirões. Nunca mais voltei. Hoje, vivo num mundo sem brilho. Meu apartamento não tem espelhos. Cobri as janelas com papelão. Como em pratos de plástico e uso talheres de madeira. As pessoas acham que enlouqueci, que o trabalho no necrotério finalmente me quebrou. Talvez seja verdade, mas toda vez que saio na rua e vejo meu reflexo na vitrine de uma loja, eu desvio o olhar e apresso o passo. Então, da próxima vez que você estiver olhando para a tela preta e brilhante do seu celular, esperando ele ligar, cuidado para não olhar por muito tempo. Olhe rápido. Porque você nunca sabe o que pode estar no reflexo olhando de volta. A última página do diário estava em branco, e eu rezo todos os dias para que ela continue assim. Meu nome é Arthur. Meu trabalho é ser a última burocracia antes da dor final. Sou funcionário administrativo no IML e minha mesa fica no corredor que leva à sala de despedidas. É um nome poético para um lugar terrível, a sala de identificação. Eu lido com as famílias, atendo os telefonemas que ninguém quer fazer, preencho os formulários que ninguém quer assinar e os acompanho por um corredor silencioso e asséptico até uma pequena sala com uma janela de vidro grosso. Do outro lado do vidro, sob uma luz fria, fica a pessoa que eles perderam. Meu trabalho é ter empatia, mas não sentir. Tenho um roteiro, frases prontas, um tom de voz calmo que treinei por anos. É uma armadura. Sempre fui cético em relação a tudo. Os mais velhos aqui falam de uma energia pesada, de vultos e sussurros. Eu nunca vi nada. Para mim, as coisas estranhas que acontecem aqui são apenas manifestações da dor. O luto é uma coisa poderosa. Ele pode fazer você ver coisas, ouvir coisas, jurar que a pessoa na maca não é seu parente, mesmo com todas as evidências em contrário. Eu acredito em fatos, em arquivos, em documentos com carimbo. Os mortos, para mim, eram apenas o objeto final de um processo administrativo. Pelo menos era o que eu pensava até a noite em que a família Ferreira se atrasou. O caso era um jovem, 20 e poucos anos, chamado Daniel Ferreira. A causa da morte no relatório preliminar era suicídio. Uma tragédia como todas as outras que passam pela minha mesa. Liguei para os pais, segui o protocolo e eles disseram que viriam para a identificação formal às 9 da noite, no final do meu turno. Eu preparei tudo. O corpo foi trazido da câmara fria para a sala de visualização B, coberto com o lençol branco padrão e deixado sob a luz fria. Eu só precisava que a família chegasse, fizesse a confirmação visual, assinasse o último papel e eu poderia ir para casa. Mas eles não chegaram. 9 horas viraram 9h30. 10 horas. Eu ligava para o celular deles e caía na caixa postal. A essa altura, o necrotério já estava praticamente vazio. Apenas eu e um segurança na guarita da entrada principal, a uns 50 metros de distância. Eu estava cansado, irritado com o atraso, sentado na pequena sala de espera, olhando sem ver através do vidro grosso para a forma imóvel e coberta na sala ao lado. Uma espera longa e silenciosa que seria o prelúdio do pior momento da minha vida. Eu estava quase cochilando na cadeira desconfortável, o zumbido da iluminação fazendo minha cabeça doer. Meu olhar estava fixo na silhueta sob o lençol, uma forma longa e anônima. E então eu vi um pequeno movimento. Um espasmo rápido sob o tecido na área onde estaria a mão direita do corpo. Pisquei, sentando-me mais ereto. Meu cérebro imediatamente buscou uma explicação.
Contração post-mortem, pensei. Eu já tinha lido sobre isso nos manuais. Rigor mortis, liberação de gases, atividade neuromuscular residual. É raro, mas acontece. Um pouco macabro, sim, mas perfeitamente natural. Um eco biológico de uma máquina que foi desligada. Senti um leve arrepio, mas nada que a lógica não pudesse acalmar. Para me distrair, levantei-me e fui até a máquina de café no corredor. A bebida saiu aguada e morna, como sempre. Voltei para a sala, decidi focar nos formulários, preenchendo o que eu já podia, evitando olhar para a janela. Eu só queria que a família chegasse para que eu pudesse entregar o arquivo e esquecer aquela noite. Depois de uns 10 minutos revisando os mesmos papéis, não resisti e olhei para a janela de novo. E foi quando meu coração tropeçou. Havia algo diferente. A forma sob o lençol. Antes, a cabeça estava claramente deitada, o tecido formando uma linha quase reta do ombro até o topo do crânio. Agora, havia uma elevação, sutil, mas inegável. Parecia que alguém tinha colocado um pequeno travesseiro sob a cabeça do cadáver. Levantei-me, fui até o vidro, tentando ver de outro ângulo. A impressão persistia. É o jeito que o lençol caiu, eu disse a mim mesmo em voz baixa. Você está cansado, Arthur, vendo coisas. Mas uma semente de pânico começou a brotar no meu estômago. Então o som começou. Um zumbido baixo, grave. Não era o zumbido das luzes, era mais profundo, uma vibração que parecia vir da própria estrutura do prédio. Aproximei-me do vidro e, por instinto, coloquei a mão nele. A superfície estava fria como gelo, mas eu podia sentir uma vibração minúscula ressoando contra a minha palma, em sincronia com o zumbido que enchia a sala. Meu olhar estava cravado na forma da cabeça sob o lençol. Eu não conseguia mais desviar. O zumbido ficou um pouco mais alto. E com uma lentidão que parecia esticar o tempo até o ponto de ruptura, o formato da cabeça começou a girar. Não foi um espasmo, foi um movimento deliberado, fluido, como alguém se virando no travesseiro para olhar para o lado. A forma se virou debaixo do pano branco até o ponto onde o rosto estaria virado diretamente para mim. Para a janela, para a minha sala. O mundo ao meu redor pareceu desaparecer. Não havia mais lógica. Não havia mais explicações biológicas. O corpo na sala ao lado, o corpo que eu mesmo verifiquei nos registros como estando morto há mais de 12 horas, tinha acabado de se virar para me encarar. Eu caí para trás, a cadeira de plástico derrapando no piso e batendo contra a parede. O ar não entrava nos meus pulmões. Minha mente, tão acostumada à ordem e aos procedimentos, entrou em colapso. Um trote. Tinha que ser um trote. Algum técnico novo, um idiota brincando comigo. Trêmulo, estendi a mão para o painel do intercomunicador na parede. Apertei o botão que ligava para a mesa principal. Carlos, é o Arthur. Tem alguém aí na sala de visualização B comigo? A voz do segurança noturno voltou, cheia de estática e tédio. Negativo, Arthur. O último técnico saiu faz 2 horas. Só tem você nesse andar. Algum problema? Não, nenhum problema. Menti. A voz um sussurro falhado. Desliguei o comunicador. O sangue fugiu do meu rosto. Eu estava sozinho. Completamente sozinho com aquilo. Voltei meu olhar para a janela. A cabeça ainda estava virada na minha direção. E então eu ouvi um som que fez cada pelo do meu corpo se eriçar. Toque. Um estalo seco, agudo, no vidro. Olhei para a forma da mão sob o lençol. Ela se moveu e um dedo se projetou sob o tecido, batendo novamente no vidro. Toque. Toque. Ele estava batendo no vidro para mim. O pânico total tomou conta de mim. Eu estava paralisado, um animal na mira de um predador.
A mão sob o lençol começou a se mover de novo, mas desta vez ela agarrou a borda do tecido e, com uma lentidão excruciante, começou a puxá-lo para baixo. Centímetro por centímetro, o lençol deslizava, revelando primeiro um cabelo escuro e emaranhado, depois uma testa pálida. Eu queria fechar os olhos, gritar, correr, mas não conseguia. Eu estava preso ali, forçado a ser testemunha. O lençol desceu sobre os olhos, o nariz, e finalmente revelou o rosto inteiro do jovem Daniel Ferreira. Seus olhos estavam abertos, leitosos, vazios, mas estavam fixos em mim. Sua boca de lábios azulados se abriu e uma voz saiu. Mas não saiu da boca dele, saiu do alto-falante do intercomunicador na minha sala. Uma voz que não era de um jovem, mas um sussurro aerado, múltiplo, como o vento passando por folhas secas. A família que você espera, a voz sibilou, não é a dele. Eu não entendia, era um delírio. E então, o rosto do rapaz morto começou a mudar. A pele pareceu derreter, os traços se distorceram como em um sonho ruim. Os olhos leitosos se tornaram poços de escuridão e a boca se esticou em um sorriso impossivelmente largo, grotesco. Eu percebi a verdade aterrorizante. Aquilo não era um fantasma. O corpo era só um recipiente, um telefone. E a ligação era para mim. Aquela coisa não era o Daniel. Era outra coisa, usando o corpo dele como uma marionete para me dar um recado. Enquanto o rosto na minha frente se contorcia naquela máscara de horror sorridente, um som estridente cortou o ar. O som da campainha da porta do corredor. Bzzzt, a família Ferreira. Eles tinham chegado. Olhei em pânico da porta que dava para o corredor, para a janela de vidro, onde o cadáver sorridente me encarava. O pavor me deu uma clareza terrível. A voz no intercomunicador falou uma última vez, o sussurro agora soando triunfante. Eles chegaram. Deixe-os entrar. Eles não são a família dele. São a minha. E nesse instante eu entendi. A família que estava na porta não eram os Ferreira. Eram a família da criatura que estava usando o corpo de Daniel como portal. E eu era o porteiro. Meu trabalho era abrir a porta. O que aconteceu depois? O que eu fiz? É aí que a história termina. O que se sabe é o que foi encontrado na manhã seguinte. A sala de espera estava vazia. A sala de visualização também. O corpo de Daniel Ferreira tinha desaparecido. As fitas de segurança daquela hora foram misteriosamente apagadas. E eu, Arthur, fui encontrado na minha cadeira, de frente para a janela, em estado catatônico. Não falo, não reajo. Os médicos dizem que foi um surto psicótico causado por estresse. Mas os enfermeiros dizem que, às vezes, durante a noite, eu sussurro as mesmas 3 palavras, de novo e de novo. Não abra a porta. Não abra a porta. Então, se o seu trabalho, qualquer que seja, envolve receber pessoas, esperar por alguém que está atrasado, tome cuidado. Às vezes, um atraso não é só um atraso, é uma troca. E quando a campainha finalmente tocar, você precisa se perguntar: quem está realmente do outro lado? Porque algumas famílias não vêm buscar os seus mortos. Elas vêm buscar os vivos.